Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é seu canal e aqui fala-se o evangelista Oscar. Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 10 com o tema Os Últimos Dias. Esta lição é muito rica, traz aqui abordagens de lições proféticas, lições estas que devem nos alertar e nos preparar para que possamos viver, de facto, sabendo que Cristo muito em breve virá. E se já gostou do vídeo, coloca um like e compartilhe esta lição com os demais irmãos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para que possas acompanhar as nossas atualizações. Assim sendo, queridos irmãos, sem mais demoras, vamos ao nosso verso para memorizar, que encontra-se no livro de Marcos, capítulo 13, os versos 26 e 27. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e grande glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aqui nós temos a nossa maior e bendita esperança, que é o breve encontro com o nosso amado Jesus Cristo, quando ele vier com poder e grande glória. E quando Cristo vier, queridos irmãos, com milhares dos seus anjos, miríadas de anjos, Deus enviará esses anjos para que possam reunir os seus escolhidos desde a antiguidade até o tempo do fim. Esses anjos vão reunir os escolhidos de todas as épocas para que possam receber o galardão da vida eterna. Esta é uma grande esperança para nós. Como adventistas do sétimo dia, estudando a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versos 7, a Bíblia nos diz claramente: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Amém, queridos irmãos? Esta é uma grande esperança para nós. E a boa notícia é que esta geração não passará sem que todas essas coisas se cumpram. Então, ao longo desta semana, nós vemos para a lição de domingo 2 moedinhas na caixa de ofertas. Segunda-feira, não ficará pedra sobre pedra. Terça-feira, a abominação da desolação. E temos quarta-feira a grande tribulação. E temos quinta-feira a vinda do Filho do Homem. E por fim, o estudo adicional. Neste tema, os últimos dias, nós precisamos deixar claro quando é que iniciaram os últimos dias. Porque comumente falamos que estamos vivendo o tempo do fim ou os últimos dias. Mas ao estudarmos a palavra de Deus, de acordo com Isaías 8, versos 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, é estudando as profecias que nós abrimos a nossa mente para compreender a escatologia. Assim sendo, queridos irmãos, nós vemos que quando Berthier, o soldado de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI, isto no ano de 1798, então aqui iniciou-se o tempo do fim. Ou seja, desde 1798 estamos vivendo os últimos dias. Por que razão, queridos irmãos? Desde o ano de 538 até o ano de 1798, nós encontramos aqui uma profecia de 1260 dias, correspondente a 1260 anos de supremacia papal. Mas quando Berthier prendeu o Papa, ele terminou com esta supremacia, então assim iniciou o tempo do fim. Seguiu-se a reforma, o levantar-se da verdade, e isto vai continuar até a volta de Jesus. Por isso nós, como os adventistas, povo peculiar, um povo especial, para levantar as verdades que foram deixadas por terra por Satanás, e quando Satanás fez isto, prosperou num período de 1260 anos. Mas quando Napoleão, conforme eu dizia, enviou o seu soldado Berthier, prendendo o Papa Pio VI, começamos os últimos dias. Nesta lição de domingo, em que nós vemos aqui 2 moedinhas na caixinha, nós vimos Jesus Cristo assentando-se no templo, enquanto os ofertantes iam para depositar as suas ofertas. Muitos ricos iam, deixavam ali grandes somas de dinheiro. Mas Cristo também viu uma pobre viúva oferecendo 2 pequeninas moedas. Ela deu esta oferta e Jesus Cristo, chamando os seus discípulos, disse: vedes esta mulher? Ela ofereceu a verdadeira oferta.
Cristo mostrou aos discípulos que aqueles que haviam dado a sua oferta, porque tinham até por sobra, aquela não era uma oferta genuína. Mostrando que a oferta, queridos irmãos, não tem a ver com a quantidade ou a soma elevada de valor que nós deixamos, mas a qualidade e a motivação que nos levou a dar a oferta. Porque tanto o dízimo como a oferta nós entregamos como um ato de adoração. Esta mulher, queridos irmãos, além de ela ser pobre e viúva, ela ofereceu estas pequenas moedas, ela deu de coração. Ela demonstrou um ato de fé, porque ela amava o evangelho. Diferentemente daqueles homens que entregavam dinheiro porque tinham demais. O que eles davam não fazia falta para eles. Então nós vemos hoje muitos pregando a teoria da prosperidade, em que muitos entregam o dízimo e a oferta como um ato de comprar a salvação. Queridos irmãos, nós temos que entender algo muito especial. A salvação é de graça. Cristo veio a este mundo, comprou-nos com seu precioso sangue. Por isso o livro de João nos diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo nos comprou com seu sangue. Então o ato de devolver o dízimo e a oferta é um ato de adoração, reconhecendo que Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor e, em suma, Ele é o nosso Redentor. Então esta mulher, pobre e viúva, ao entregar esta oferta, ela cria de todo o coração que o Deus, o Pai Celestial, poderia suprir-lhes as necessidades. É assim que nós vemos também no livro Desejado de Todas as Nações, na página 433. A viúva pobre privou-se de alimento para oferecer aquelas 2 moedinhas, a causa que ela amava, e fê-lo com fé, sabendo que o Pai Celestial não passaria por alto sua grande necessidade. Então esta mulher, queridos irmãos, apesar de ser pobre materialmente, ela era muito rica espiritualmente, porque reconhecia que o Pai Celestial não passaria por alto as suas necessidades. É um grande exemplo para nós. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar, então todas as coisas nos serão acrescentadas. A oferta e o dízimo, como um ato de adoração, são entregues para o avanço do Evangelho. Então nós precisamos trazer os dízimos e as ofertas para que o Evangelho possa alcançar as demais pessoas que não conhecem a verdade. Então uma pergunta pode ser feita aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nestes últimos dias, por que ela não tem pregado o Evangelho como deveria ser? Será que é falta de recursos? É falta mesmo das finanças? A resposta é claro que não. Queridos irmãos, a igreja possui diferentes mecanismos para possuir fundos, mas porque não está ligado verdadeiramente esforçando para a pregação do Evangelho, Satanás arrebata muitas das almas que poderão ser alcançadas através de dízimos e ofertas. A igreja possui muitos e muitos recursos, mas os que administram esses recursos, os que estão em frente das finanças, uma vez que não estão ligados a Deus, que não estão ligados na missão verdadeiramente para que canalizem esses fundos que chegam à igreja através dos dízimos e as ofertas para a pregação do Evangelho, muitas pessoas estão morrendo sem o conhecimento da verdade. É necessário que se planeiem projetos sábios, projetos bem estudados para levar em frente a pregação do Evangelho, cumprindo assim a grande comissão que Cristo nos chamou. Em Mateus capítulo 28. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Cristo promete, dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma citação muito especial, queridos irmãos, que eu gostaria que os nossos líderes pudessem compreender e perceber que privar os recursos de Deus, sejam os dízimos e as ofertas, é um plano do inimigo. Porque as pessoas que precisam de ser alcançadas com este Evangelho ficam perdidas nas estratagemas de Satanás.
No livro Conselhos sobre Mordomia, no capítulo 31, sobre o tema Ciladas de Satanás, diz-nos a serva do Senhor a respeito daquilo que Satanás diz aos seus agentes. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação da verdade que odiamos. E não precisamos temer-lhes a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Na lição de segunda-feira, temos aqui: não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos, queridos irmãos, e não só a nação judaica, tinham orgulho pelo templo, que fora construído com muito sacrifício e era um símbolo glorioso da nação. Mas quando os discípulos apresentaram a Jesus Cristo a beleza do templo e a estrutura gloriosa daquele templo, Jesus Cristo afirmou para eles uma afirmação que talvez eles receberam como um balde de água fria. Quando Cristo disse: não vedes tudo isto, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assim os discípulos pensaram, mas não perceberam a mensagem que Cristo queria trazer para eles. Cristo, usando de misericórdia, ele misturou a destruição de Jerusalém e também a sua segunda vinda, mostrando claramente que nós não devemos pensar apenas nas coisas passageiras, as coisas terrenas. Temos que depositar a nossa confiança no reino que Cristo vai estabelecer, um reino eterno, um reino que vai durar para todo o sempre, onde a base deste governo é o amor. Os discípulos olhavam para Jerusalém e olhavam para o templo com orgulho e honra, mas Cristo lhes mostrara que a esperança maior deveria estar no santuário verdadeiro que Cristo erigiu e não os homens. E eles deveriam crer naquele que é o autor da vida, que é o próprio Cristo Jesus, que afirmara para eles que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Hoje somos chamados de atenção à mesma coisa. Nós não devemos, como crentes, queridos irmãos, apenas pensarmos nas coisas temporárias. Ainda que belas elas sejam, ainda que boas elas se apresentam diante dos nossos olhos, precisamos olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. Precisamos crer em Cristo Jesus e mantermos a viva esperança de que Ele prometeu que brevemente voltará. Mas enquanto Cristo não vier, queridos irmãos, nós veremos a abominação da desolação. Aqui o autor, ele aborda a abominação da desolação olhando apenas para o romanismo no passado, neste período de 1260 anos. Mas, queridos irmãos, ao lermos o livro de Marcos, capítulo 13, dos versos 14 a 18, em paralelo ao livro de Mateus, capítulo 24, nós vemos que Cristo disse muito bem aos discípulos os sinais que viriam antes da sua vinda. Estamos falando de guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilências. Cristo falou desses eventos em Marcos, bem como em Mateus. Mas algo nos chama a atenção. No verso 14 de Mateus, ele nos diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Quando depois virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então nós vemos que no tempo do passado, quando o exército romano afixou as suas bandeiras, os seus estandartes, estava ali a abominação da desolação. Aqueles que ouviram a mensagem de Deus, que lembraram desta profecia, fugiram da cidade, encontraram refúgio nos lugares isolados, assim como a profecia dizia. Quando veres a abominação da desolação, da qual predisse o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o eirado, não desça para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás
à busca da sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, mostrando claramente que a abominação da desolação para os nossos dias tem a ver com o decreto dominical. Em linhas gerais, se nós respondemos o que é a abominação da desolação, é o estabelecimento do decreto dominical. Então nós precisamos ter isto em mente, queridos irmãos, que assim como Cristo disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, é logo nos chamar a atenção de que devemos fazer um devido preparo para quando o decreto dominical vier, tenhamos nós espaços preparados para o refúgio. A serva do Senhor nos diz no livro Visões para o Céu, o mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor e está andando nos passos do papismo. Por esta razão, vejo a necessidade do povo de Deus se mudar para o campo, porque a crise está vindo. Então, queridos irmãos, antes que venha a abominação da desolação, a serva do Senhor, de acordo também com as Santas Escrituras, precisamos abandonar as cidades. Nós precisamos ter um campo de refúgio. Nós precisamos ter residências onde podemos produzir o nosso próprio alimento. Porque a crise virá, queridos irmãos. E nós estamos vendo isto. Estamos percebendo que Satanás está trabalhando, sabendo que pouco tempo lhe resta. E nós precisamos trabalhar verdadeiramente para que estejamos firmes com o Senhor. Quarta-feira, a grande tribulação. O livro de Daniel, capítulo 12, diz que virá uma tribulação qual nunca houve. Mas naquele dia livrar-se-á aquele que encontrar-se escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Esta é uma grande esperança para nós. Precisamos estar ancorados em Cristo. Ainda que a terra seja visitada com as pragas, aqueles que forem selados por Deus, eles escaparão às ciladas e à angústia que virá para os impenitentes, para os ímpios que não aceitaram a verdade de Deus. No livro Preparação para a Crise Final, no capítulo 9, isto é, na página 108, o livro de Fernando Chaes, lemos: o tempo de angústia é um período de duração desconhecido, mas é seguramente breve. Vai do momento em que se pronuncia no céu o decreto de Apocalipse 22, versos 11. É o momento em que termina a graça ou a oportunidade da salvação até o dia da segunda vinda de Jesus. Daniel 12, 1 refere-se ao começo deste período dizendo: naquele tempo se levantará Miguel, que é Jesus Cristo. Jesus dará por terminada a sua obra intercessora, despojar-se-á de suas vestiduras sacerdotais, sai do santuário e enverga seu manto real. Neste momento, todas as profecias já se terão cumprido. O evangelho terá sido pregado em todo o mundo. Já terá ocorrido a sacudidura, bem como o selamento, e a chuva seródia terá descido. Durante o tempo de angústia, queridos irmãos, caem as 7 últimas pragas, que castigam terrivelmente os impenitentes, mas nenhum dano causa aos filhos de Deus. Amém? Nenhum dano é causado aos filhos de Deus. Aqueles que receberam o selamento e o Espírito Santo foi derramado na porção dobrada para que pudessem pregar as 3 últimas mensagens, a mensagem de misericórdia de Deus dada aos mortais. Uma vez rejeitada esta mensagem, termina o processo de selamento, os 4 anjos soltam os 4 ventos. Com isto vem as 7 últimas pragas. A perseguição, queridos irmãos, que terá tido começo durante o tempo da graça com a imposição da legislação dominical, chegará ao seu máximo grau durante o tempo de angústia, com a publicação do decreto de morte. Este, porém, não chegará a materializar-se por completo, porque no vencimento do seu prazo, Deus libertará o seu povo em meio de tremendas manifestações dos seus elementos da natureza e manifestações pavorosas da sua ira. Isto é muito bom,
Porque se o tempo de angústia, queridos irmãos, fosse mais longo, ninguém sobreviveria. Então Deus, devido aos seus eleitos, aos seus escolhidos, Ele vai abreviar o tempo de angústia. Mas uma vez que os filhos de Deus foram selados, receberam a chuva seródia e o Espírito Santo retirou-se da terra, ninguém mais morre e não há mais pregação do Evangelho, porque todos já tomaram a sua decisão, ou por Cristo ou por Satanás. Então ouve-se uma voz no céu, proclamando o dia e a hora da volta de Jesus. E os santos vivos, em número de 144.000, reconhecem a voz de Deus, que pronuncia o dia e a hora da sua vinda. Por isso, na lição de quinta-feira, nos fala da vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago se mostra no Ocidente e se mostra também no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Cristo Jesus virá com poder e grande glória, acompanhado dos seus santos anjos. Precisamos nós nos prepararmos, porque esta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram. Então precisamos compreender que estamos vivendo os últimos dias desde 1798 e nós estamos no fim do tempo do fim. Queira Deus nos abençoar, nos guardar. E nós, como igreja, também de forma individual, precisamos orar e pedir a Deus o derramamento do Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade como indivíduos e como igreja, para que possamos sair com poder, pregando as boas novas da salvação, dizendo ao mundo: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, que é o tempo da volta de Jesus. Então nós precisamos trabalhar, queridos irmãos, precisamos pregar a mensagem, as 3 mensagens angélicas, dentro e fora do tempo, chamando os irmãos que ainda não conhecem a verdade, assim como nos diz a palavra de Deus em João capítulo 10, versos 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. É o que nós precisamos fazer, pregar as boas novas da salvação, para que muitos possam ouvir a palavra de Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador pessoal, e então nos prepararmos para ver Jesus Cristo vindo com poder e grande glória. Assim chegamos ao fim. Queremos convidar assim que tem nos acompanhado, que ainda não está inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações, deixar o seu like, os seus comentários. Isto nos ajuda bastante no crescimento do canal. Desejamos a todos a continuação de um bom estudo. Até a próxima oportunidade.